A porção dessa semana tem talvez o nome mais estranho de todas as porções da semana. Por quê? Porque Ekev significa literalmente calcanhar. A gente vai ver qual é o significado disso e como é que isso pode se aplicar um pouquinho na nossa vida. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. O nome de uma porção semanal vem do primeiro versículo dessa porção, das primeiras palavras desse versículo. Então vamos já começar vendo o nosso versículo em questão, que é o versículo 12 do capítulo 7 de Deuteronômio. E diz o seguinte, em português: Será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Agora olha que curioso, eu falei que Ekev significa calcanhar, e não apareceu calcanhar aqui, né? Por quê? Porque Ekev também pode significar uma coisa assim, condicional do futuro, né? Se você fizer alguma coisa, ou quando você fizer alguma coisa no futuro. Então a tradução de Ekev, né, que ficou aí consagrada, aqui seria, voltando ao versículo, esse será, pois que se ouvir, né? Tudo isso seria o Ekev. Agora, o comentarista Rashi, que é o comentarista mais famoso, ele diz que a gente não deve esquecer que Ekev é isso, calcanhar, tá? Não é só esse verbo aí no futuro, né? Essa condicional do futuro. E aí ele faz uma análise bem interessante, ele diz o seguinte: a porção aqui está começando com Ekev para dizer que alguns mandamentos, que é disso que o versículo está falando, são muito fáceis para nós. São mandamentos que por algum motivo a gente faz com tranquilidade, com leveza, são mandamentos que estão na nossa zona de conforto. E aí o que tende a acontecer? A gente tende às vezes a desprezar esses mandamentos, justamente por eles serem muito pequenos nesse sentido, né? E aí o Urashi fala que, como é que se dá esse desprezo? É como se metaforicamente a gente pisasse neles com o nosso calcanhar. Não sei pra vocês, mas a imagem que me passa é mais ou menos assim, que nem quando você vê às vezes um inseto na rua, né, desprezível, que você quer matar, você vai lá, pisa com o calcanhar e esmaga, dá até uma giradinha. O Urashi está falando, a gente às vezes faz isso com os mandamentos, e é errado. Eu não devo fazer isso, eu devo me preocupar com todos os mandamentos por igual. Aqueles mais magnânimos, né, aqueles mais importantes, digamos assim, e aqueles que são menores do dia a dia. Todos eles são um jeito de eu me conectar a Deus. Se a gente pegar a metáfora da anatomia mesmo, tem alguns mandamentos que talvez sejam cabeça, né? E tem outros que sejam calcanhar, mas ok, eu preciso me conectar a Deus com o meu corpo inteiro. Da cabeça ao calcanhar, da cabeça aos pés. Bom, continuando nessa análise. Se a gente pegar o versículo em hebraico, né, então ele vai dizer o seguinte: Ekev tishmeun. Que nessa linha vai poder ser traduzido como o calcanhar será ouvido. Né? Tishmeun vem do verbo ouvir. Shema, por exemplo, ouça Israel. Então o que significa isso? Né? Aí é uma outra análise. Na tradição judaica, a gente costuma dizer o seguinte: as gerações antigas, né, elas são como se fosse uma cabeça em relação às gerações posteriores. Então nós aqui, vivendo no século XXI, temos todas as gerações passadas, 19, 18, século 19, 18, 17, como cabeças. E nós então somos os calcanhares daquelas gerações. Por que isso? A cabeça é uma coisa mais perto da fonte, essa é a metáfora. As gerações passadas estavam mais perto da história, por exemplo, do Sinai, mais perto de Moisés, mais perto dos grandes líderes do passado. Então eles são a cabeça nesse sentido, né? Agora, não é por isso que nós somos menos importantes. De novo, a questão do calcanhar, importante. O calcanhar será ouvido quer dizer que nós, calcanhares, também temos a nossa voz espiritual. Então, a história da espiritualidade não é só uma história de glórias do passado. Tudo que os outros fizeram é lindo, maravilha, e a gente não vale nada, a gente não importa nada. Não. O calcanhar será ouvido quer dizer, o que nós fazemos hoje também tem importância. Pequenos atos que nós fazemos, de novo a ideia do calcanhar, né, pequenas boas ações, são muito, muito importantes na estrutura espiritual. Na Kabbalah, em particular, a gente diz que pequenas coisas que a gente faz têm um impacto profundo na espiritualidade, né, na árvore da vida, às vezes afetam a Deus diretamente. Né? Então, tem uma outra questão aqui legal, que é um jeito de pensar nisso, que é o seguinte: dependendo como você analisa a questão, nós temos inclusive mais mérito do que as gerações passadas. Por quê?
Os passados, né, a cabeça, como estava mais perto da fonte, como a gente falou, eles estavam cumprindo os mandamentos por estarem perto da fonte, porque eles tiveram uma revelação mais presencial, vamos chamar assim. Nós, quando cumprimos o mandamento, por outro lado, é num estado de cegueira. A gente não tem a revelação que eles tiveram. Então tem muito mais mérito, né? A Kabbalah diz que a gente cumpre os mandamentos por aceitar o jugo divino, porque a gente está realmente aceitando se subjugar a isso. Eles não. Eles fizeram porque é quase que uma obrigação moral, né? Já que eu vi Deus, já que eu tenho tal revelação, tenho tal conexão, nada mais óbvio do que eu cumprir os mandamentos. Mas nós não tivemos essa revelação. Nós não temos a conexão que eles tinham. E mesmo assim nós cumprimos o mandamento. Então, quando a gente faz isso, tem uma importância muito grande. Ainda nessa análise do calcanhar, olha quanta coisa a gente pode trazer. A nossa geração atual, ela é conhecida por um nome específico. Ela é chamada de geração do calcanhar do Messias. Em aramaico a gente geralmente fala Ikva de Meshicha. Mas Ikva é a mesma raiz de Ekef. O que significa isso? Os sábios dizem que nós somos a geração que antecede o Messias, né? Que logo depois de nós vai vir o Messias. Então calcanhar nesse sentido, a gente está logo antes, na esteira, né? No rastro do Messias. Essa é a ideia, o rastro do Messias. Então, qual que é aqui a ideia? De novo, que justamente nós, geração pequena, não somos a cabeça, né? Somos uma geração pouco conectada com Deus, com pouca revelação de Deus, somos nós que temos a capacidade de trazer o Messias. Os antigos, por mais espiritualidade que eles tivessem, por mais que os grandes líderes ficassem lá, né? Por mais que eles tivessem uma conexão bárbara com os céus, eles não trouxeram o Messias. Quem vai conseguir fazer isso somos nós. Tá? E aí nisso vamos ligar em outro ensinamento. Urashi também, um pouquinho mais para frente, nessa própria porção, ele traz um conceito bem interessante. Ele fala o seguinte: o mérito de alguém que cumpriu um mandamento é de quem completou aquele mandamento. O que significa isso? Vamos supor que alguém começou a fazer um mandamento, tá? E deixou o mandamento pela metade, por algum motivo. Não conseguiu acabar. Quem vier e acabar aquele mandamento é que recebe o mérito, não é o primeiro que começou. Então vou dar 2 exemplos, ou 3 exemplos, até pegando da Bíblia. Vamos supor que eu comprei uma casa nova, vou colocar mezuzá na minha casa, tá? E aí, sei lá, eu afixo a parte de baixo, bato lá o preguinho da mezuzá e toco o telefone. Sei lá, aí eu paro para ir atender o telefone. Não devia, né? Se eu tô fazendo a mitzvah, eu devia ir até o fim. Mas, sei lá, por algum motivo eu fui lá. E aí vem alguém, enquanto eu tô no telefone, e põe o preguinho de cima da mezuzá e faz a bênção. De quem é o mérito? Né? A lei judaica vai perguntar. Da segunda pessoa, da que completou a mitzvah. Ok? Outro exemplo. Vou acender as velas de Shabat. São 2, né? Eu não, porque homem, né? Geralmente mulher que vai acender. Vai acender a vela de Shabat. E aí, mesma coisa. Acendeu uma e por acaso precisou sair correndo. Viu que o forno tá ligado, vai queimar comida, precisou correr lá por uma emergência. Faltou a outra vela. Aí vem alguém, acende a outra vela, faz a bênção. De quem é o mérito? Da segunda pessoa, da que completou o mandamento. Né? Eu falei que ia dar um exemplo da Bíblia, né? Na Bíblia a gente tem isso. Existe uma mitzvah no judaísmo que é você enterrar o morto, né? Isso é um respeito ao corpo do falecido, é um respeito à família, você cuidar das necessidades do morto. E na Bíblia a gente vê um caso interessante em que José falece fora da terra de Israel, né? Ele morre no Egito, e ele pede que o corpo dele seja levado para Israel, para que quando o povo judeu entre, eles enterrem José, né? E aí o que acontece? O caixão de José, então, é levado durante 40 anos, toda aquela história que a gente sabe, né, no deserto. Quem tira o corpo do Egito é a primeira geração de judeus, Moisés, Arão, Miriam e todos aqueles, né, primeiros judeus. Só que a gente sabe que eles morrem, né? Todos eles não entram na terra de Israel. Quem vai entrar é uma geração posterior, 40 anos depois. De quem é o mérito, né, de ter enterrado o corpo de José? Dessa segunda geração. Os sábios do Talmud dizem que eles que ganharam o mérito de terem cuidado do corpo de José. Então, de novo, se agora a gente se aplicar na questão do Messias, da redenção, né, os outros, os antigos, ajudaram muito para trazer a redenção, porque cada ato, cada esforço vale. Né? Todas as boas ações que o mundo inteiro fez desde que o mundo existe, fizeram o Messias se aproximar de nós, fizeram o Messias estar mais perto. Né? O que todos os sábios das gerações passadas realizaram. Mas o mérito, quando o Messias realmente chegar, vai ser nosso. É da nossa geração, porque nós estamos completando o mandamento.
Então você vê de novo que interessante. É o calcanhar, que é uma parte rebaixada, que não tem muita importância, ou pode parecer que não tem muita importância, é a parte às vezes mais importante, é justamente a que acaba recebendo o mérito. E isso me faz lembrar um último conceito para a gente encerrar, né? O próprio conceito que a Kabbalah ensina de que muitas vezes a presença divina, né, se coloca mais fortemente em quem? Na pessoa mais humilde, na pessoa que é mais baixa, nesse sentido. Então a gente tem, só para dar 2 exemplos, Moisés, claro, sempre que a gente fala de humildade, Moisés vem à cabeça, e Davi. Né? A gente poderia achar, sei lá, talvez pelos nossos valores modernos, que é o contrário, que Deus ia repousar sobre quem? Sobre aquele que é mais, né? O maior, o mais forte, o mais sábio, o mais belo. Não, não é isso que acontece. Deus escolhe às vezes os menores, os calcanhares. Né? Na história do Davi particularmente, é uma cena quase engraçada que a Bíblia conta para nós, né? Que o Samuel, o profeta, chega na casa do pai de Davi, Jessé, e fala, olha, eu vim aqui porque Deus me falou que o próximo rei de Israel vai sair daqui, então eu quero ver seus filhos. E o pai mostra todos os irmãos do Davi, acho que eram 6 ou 7 irmãos, todos homens, né, lindos, belos, fortes, guerreiros e tal. E, ó, aqui, né, meus filhos, aqui certamente que é o rei. E o Samuel vai olhando um por um e fala, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Ele chega no fim, né, vê todos os irmãos e fala, deve ter alguma coisa errada, não é nenhum desses que você me apresentou. Né? Não tem outro irmão, não tem outro filho, alguém que talvez você esqueceu de me mostrar. E o Ishai, o Jessé, fica até meio sem graça, fala, tem um menino lá que é o nosso menor, mas ele é pastor, ele fica cuidando do rebanho, ele nem, né, não tem nada especial, eu nem mostrei ele pra você, porque certamente não é ele. E aí nessa hora o Samuel se empolga e fala, pô, calma, tem alguma coisa aí. Provavelmente é ele, chama ele, manda vir. E quando Davi entra pela porta, o Samuel ouve a voz de Deus falando, tá aí, acaba de entrar o novo rei de Israel. Então, eu acho que, como eu falei, explica também, né, o conceito de calcanhar, às vezes está ligado diretamente com uma revelação divina. Não é o maior, não é a cabeça, às vezes, que tem a maior revelação. Às vezes é justamente o calcanhar, aquele que está mais por baixo, o humilde, que vai ter uma conexão que os outros não conseguiram. Então eu acho que com tudo isso a gente consegue entender bem legal agora o sentido literal da frase, bem literal em hebraico, o calcanhar será ouvido. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.